Liberdade, na verdade, é de escolha. Eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas convém fazer se existe uma penalidade? Esse é o primeiro ponto. Porque não existiria liberdade se ela fosse condicionada. Em que 1% dos estupros é condenado, em que 3 em cada 10 assassinatos é resolvido, em que as pessoas não têm água e esgoto em casa, em que político rouba pra caramba e não acontece nada, em que bilionário sempre dá um jeito de escapar das penalidades impostas a quem pratica corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, num país com tantos problemas em que o narcotráfico reina absoluto, para mim é um absurdo que a gente tenha notícias como essa, que são notícias por crime de opinião. A Justiça Federal condenou o youtuber Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, a 1 ano e 2 meses de detenção pelo crime de injúria cometido contra o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. A sentença ainda impõe a obrigação do pagamento de uma indenização de R$50 mil. Em 2023, Dino, à época era ministro da Justiça, formulou uma queixa-crime contra Monark por calúnia, difamação e crime contra a honra. Durante um podcast, Monark chamou o ministro de gordola e filho da... Na decisão que condena Monark, a juíza afastou a condenação por difamação, mas disse estar configurada a injúria com fatos comprovados, além de qualquer dúvida razoável. Isso é uma pena absurda, né? A detenção, se ele é primário, não vai preso, né? Mas no caso dele é bem possível que vá. Caramba, e o Monark, ele é um daqueles que há muito tempo estava falando, né, que existe ditadura aqui no país. Você vê, né, o negócio é meio irônico, as ditaduras, embora elas sejam cruéis, sádicas, elas são ao mesmo tempo meio burras e completamente infantis, porque o monarca, ele não é nenhuma pessoa intelectual capaz de mobilizar muitas pessoas, de criar um movimento ordenado, social, né, contra Alexandre de Moraes. Contra o Alexandre de Moraes não, mas contra as ações completamente autoritárias que o Alexandre de Moraes vem impondo ao país, e ainda assim, desde quando ele começou a se posicionar abertamente, ele foi completamente perseguido, ele inclusive foi meio que abandonado, né, pelo ex-sócio lá dele e tal, quando o negócio ficou muito feio pro lado do monarca, e ele sabiamente saiu do país, que senão ele já estaria preso. Eu acho completamente desproporcional. Teve aquele outro rapaz que ofendeu o Zanin, rapaz, pode dizer, ele é um senhor, já ofendeu o Zanin e tal, teve uma pena também, o valor da multa era um valor menor, enfim, e o Zanin também é ministro do STF. Então, os dois ministros do STF, os dois exerceram a liberdade de expressão, porque o monarca ele tinha direito a falar ali, inclusive isso é categoria de opinião, tá? A opinião a gente tem livremente, embora o Alexandre de Moraes e toda a corja diga que não, mas nós temos o direito a ter a nossa opinião. E aí você desproporcionalmente coloca uma multa de R$50 mil e aí fala que o cara pode ser preso porque chamou o cara de gordola. SEAD, MDMC. Ó, só corrigindo, eu falei que Porto Velho é a capital de Roraima, eu falei errado. Porto Velho é a capital de Rondônia, tá? Só para lembrá-los aqui. Só para colocar em termos jurídicos, né? O juridiquês, que é necessário. Porque você sabe que o Alexandre de Moraes, para ele, né, acabar com a vida de alguém, ele olha a correção, a juridicidade da opinião. É fato, é fato. Quando eu estive com ele no ano passado, porque na extinta Tupi ele começou a falar coisas horrorosas, e eu, como cara da extinta Tupi, fui até lá para saber qual era o problema. Uma das coisas que ele disse foi isso. Então, só para colocar aqui os termos jurídicos, o que existe no Brasil? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o quê? Liberdade para se expressar. Liberdade é o quê? É fazer tudo. Você pode se expressar de qualquer jeito. Veio na sua cabeça, você é livre. Você é livre.
Ah, mas liberdade de expressão não é para cometer crimes. É. Porque senão não era liberdade. A liberdade de expressão é a liberdade de escolha. Tem coisas que são consideradas crimes. Você é livre para cometer crime, mas sabe que tem uma penalidade. O Código Penal não fala não matarás, igual aos 10 mandamentos. Não difamarás, não caluniarás. Ele fala matar, pena de tanto a tanto. Então você é livre. Mas na hora de fazer, você escolhe. A liberdade, na verdade, é de escolha. Eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas convém fazer se existe uma penalidade? Esse é o primeiro ponto. Que não existiria liberdade se ela fosse condicionada. Qualquer coisa condicionada não é liberdade. É opção. Apenas opção. Então a liberdade é fazer tudo. Então você escolhe. Aquilo é crime? Ah, vou fazer, não vou fazer? Ah, eu tenho uma vontade de matar a Geisiane de amor. Mentira, não tenho. Nem de matar, nem de amor, só fraterno. Mas aí a gente tem os filtros éticos, né? Que a gente decide. Mas tem a pena. Porque o Código Penal fala matar ou não matar. Mas chamar alguém de gordola não é crime, aí vamos chegar nesse ponto. Aí tem os crimes de opinião. Porque, na minha opinião de professor de direito, de jurista, porque a outra palavra que foi cagada ultimamente é a palavra jurista. Todo mundo é jurista. No Brasil, a pessoa pegou o diploma em direito e é chamado de jurista. Não é. Jurista é o retardado como eu que dedica uma vida inteira estudando o direito. Então isso é jurista. Você não é jurista, é jurista se você dedica a sua vida a estudar o assunto. Então, na opinião de jurista, esses crimes para mim não deviam existir. Calúnia, injúria e difamação. O Brasil tem muita coisa importante para resolver. Tráfico, homicídio, assassinato, exploração de menor. Para que crime de opinião? Já fala, os presídios estão cheios. Crime de opinião, deixa só na esfera civil. O ofendido vai lá, pede uma indenização e a pessoa arque com as consequências. Não tem que ser crime. Se eu pudesse aconselhar o Congresso a fazer alguma coisa que presta, a primeira seria revogar os crimes de calúnia, injúria e difamação. Isso seria apenas de delito civil, passível de indenização. Mas existindo essa trolha no Código Penal, que é um Código Penal dos anos 40, um Código Penal da ditadura Vargas, inspirado no Código Rocco, que foi o jurista que fez o Código Penal da Itália fascista de Mussolini. O Código Alfredo Rocco. Código Alfredo Rocco. Então veja que essa questão ela tem o ranço fascista. Calúnia é o quê? Você dizer que alguém cometeu crime sabendo que ela não cometeu. Difamação é o quê? Você falar alguma coisa socialmente ruim de uma pessoa e fere a honra daquela pessoa na sociedade. Você vê, por exemplo, alguém descobre que eu sou gay e sai contando e publica o pavinato da... Aí, como eu sou um enrostidão, que me dou só com pessoas preconceituosas, isso me difama no meu meio. Por isso, mesmo que seja verdade, ocorre a difamação. Porque você pegou um segredo meu, revelou, mesmo que seja verdade, e eu fiquei ali prostrado. E a injúria é quando você fere a minha honra subjetiva. Por exemplo, eu tenho aqui na minha relação de trabalho colegas que não são superiores, eles chegam para mim e falam todo dia: é difícil conviver com um sujeito como você, porque você é tal coisa. Isso me fere por dentro, isso é injúria. Feito. Esses dispositivos valem para qualquer um. Quando você calunia alguém, você comete crime. Eu acho que não deveria ser, mas acontece no Brasil. Você difama e você injuria. Esses 3 crimes também, além da condenação penal, também são passíveis de receber a indenização civil por danos morais. Ponto. Isso é certo entre particulares. Uma autoridade falar de um cidadão comum, ou um cidadão comum falar de outro cidadão comum, isso é batata. Agora, o problema é o cidadão comum ser condenado por esses crimes quando ele fala de uma autoridade pública. Porque toda pessoa
que tem como fonte de renda, que se locupleta, que ganha dinheiro público, que é o dinheiro do cidadão privado, ele não pode gozar das mesmas benesses do cidadão privado, entende? Quando você se torna um homem público, ou seja, o seu sustento vem do dinheiro do cidadão privado, você não tem as mesmas garantias privadas que o cidadão privado. Porque como o cidadão privado paga o seu salário, você está exposto às críticas do cidadão privado. Assim devia ser, mas não é. Tanto que, no caso da difamação, a coisa fica menor, porque o Código Penal fala: se a difamação se dá contra agente público em razão da função pública, não há aplicação da pena, mas a injúria não tem como escapar, principalmente se ela for cometida no ambiente da internet. E, é claro, o bom senso, que é uma cláusula geral do direito, o bom senso deve informar que não se deve chamar de filho da fruta. Né? Gordólio não vejo problema, mas filho da fruta. Então, esse é o panorama legal, desculpem, mas são coisas que precisam ser postas. Vamos lá, Gordiola e FDP. FDP, todo mundo concorda que não é uma expressão educada, né? Agora, eu queria me ater aqui à Gordiola. Olha que curioso, estava pesquisando aqui, no dia 15 de junho de 2023, portanto, do ano passado, 15 de junho, houve uma reunião ministerial em Brasília, na qual o presidente Lula fez bullying com o Flávio Dino sobre o peso dele. Olha o que aconteceu. Mas não chamou de filho da fruta. Não, então, mas é por isso que eu tô falando da questão do Gordiola. Exato. Né? Essa reunião vai demorar pelo menos umas 6 horas, disse o presidente Lula. Não teremos almoço. O almoço será uma comida leve. O Flávio Dino também vai almoçar, mas nós vamos trazer pouca comida para ele. Perfeito. Aí todo mundo deu risada. Aí alguém falou: isso é bullying, presidente. É a claque do PT. Então, eu só queria entender o seguinte. Então, se era para punir, por mais injusto que seja, por que não puniu só o FDP? Não estou entendendo o Gordiola nessa história. Não estou mesmo. Exato. Ele mesmo pôs o Gordiola. Então, citava a nação, quem põe? Por que ele não processou o presidente Lula, então, por bullying? O Toffoli também fez piada. E outra coisa... Com ele. O FDP, quando você coloca no Google mesmo, você já vê. É uma expressão vulgar, que significa que um indivíduo foi considerado traiçoeiro e sem caráter. É um insulto que manifesta revolta e desprezo em relação a uma determinada atitude ou comportamento que se assemelha à expressão filho da mãe. Então, o que o monarca estava dizendo ali, ele estava falando sobre uma atitude específica do então ministro à época. Né? Ele estava demonstrando ali um desprezo, uma revolta por aquilo. Né? Então não cabe isso de maneira nenhuma. Mas é o que eu digo e repito, é muito claro. É uma maneira de punir a um para calar aos demais. Eu repito, puno ele e calo a todos. Se tivesse alguma coisa que o Senado e o Congresso podiam fazer que presta, era acabar com o crime de calúnia, injúria e difamação. No mínimo, acabar com esses crimes de particular para com a autoridade pública. O Senado precisa fazer tanta coisa que pública presta não pode gozar de benefícios privados. Se ele está na chuva, é para se molhar. E se ele está ganhando dinheiro de um povo que é mal educado, não por conta do povo, mas porque não recebe educação de acordo, e é um dever do Estado, ele não podia ser punido por isso. Alguma rápida consideração, professor? Eu acho que deveria, de alguma forma, existir uma punição, sim, mas não uma punição como você falou. Não, a civil, já existe o dano moral. É civil. O dano moral, particularmente, eu acho que seria isso. Mas o que me traz a maior atenção é o fato do porquê fazerem isso com o monarca. Vamos pegar lá. O monarca começou no Flow, ele e os seus amigos, era o quê? Era um bate-papo de indivíduos que ficavam lá, cresceu, ficaram muito ricos, e aí, eu particularmente nunca gostei da postura deles à mesa, mas isso nunca me incomodou. Mas, queira ou não queira, aí ele começou a fazer considerações, e um dia, é aí que eu quero chegar ao ponto. Ele falou uma das grandes bobagens que ele poderia falar, que foi quando ele falou sobre aquele regime da Alemanha, em que ele pegou e disse o seguinte, que deveria, inclusive, haver partidos. Particularmente, não. Não se pode dar espaço para esse tipo de marginal, que é aquele indivíduo que governou a Alemanha. Ponto. Mas o problema foi a liberdade de expressão. Mas ele cometeu o erro que deu um elemento a partir do qual todos ficaram olhando, esse pessoal cresceu muito, está ficando rico e está mudando de lado.
Esse pessoal está mudando de lado. Então, como é que nós vamos fazer? Ah, este tolo que não tem erudição suficiente para entender o que ele falou. Então vamos pegá-lo e utilizá-lo como bode expiatório. Exatamente. Vamos pegar com bode expiatório. Não é nem com bode expiatório, vamos pegar com bode expiatório, que é mais perfeito. Pega-o com bode expiatório e todos começaram a ficar mais, como diz na escola militar, pianinho. Ficaram caladinhos, mais tranquilinhos. E serve de exemplo para todo mundo. Então, o monarca é um indivíduo que você olha e diz, mas por que você está punindo esse cara que ele não tem erudição suficiente, ele nem sabe o que ele falou, falava um monte de besteira, mas ficou rico e criou espaço para o outro lado. Aí é que está o problema. Porque a gente passou a vida inteira crescendo ouvindo chamar político de FDP. Esse é um fato. Qualquer lugar. Você não gosta de política, é a primeira coisa que você fala. Mas agora está ficando sistemático no Brasil. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.